Fala, galera do Vascão, bora reagir a mais um vídeo aqui, trazendo as últimas notícias, a análise da imprensa falando desse jogo do Vasco, que venceu nos pênaltis o Atlético Paranaense. Eu sabia, eu acreditei até o final que o Vasco ia passar, né? Sabia, é coisa de doido, né? Não sabia, mas acreditei que ia dar Vasco. Tudo corroborava para uma vitória heróica e foi heróica, né? O Vasco com um jogador a menos saiu perdendo de 2-0, buscou um gol com o Verratti, um gol improvável, né? Difícil acreditar naquele cruzamento e o homem vai lá e casaca. Amassa o dedão no like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Separei a parte 2 aqui do ESPN. Não, Atlético Paranaense dentro da Liga Arena, da Arena da Baixada. O cara vai virar e falar, você tá maluco? O histórico do que é o Vasco enfrentando. Então, um time que aprendeu a se classificar na Bacia das Almas não é o melhor time tecnicamente da competição, não é do Campeonato Brasileiro, não vai ser talvez das próximas competições que joga. São Paulo também não era no passado. Mas o Vasco deixa de ser um time passivo, que o torcedor já olha esperando o pior, só tentando definir como é que vai ser o enredo do pior. O torcedor hoje consegue vislumbrar o enredo do melhor, da classificação. E passa por uma personalidade que o Verratti carrega, que o Vasco deixou de ter durante muito tempo. O Vasco, durante muito tempo, ele não teve uma representatividade. O Vasco, há muito tempo, se fala muito de São Januário, da torcida, se vai vender para um, se o presidente vai ser outro, quem é que vai suceder a política. Você não lembra de, olha, esse aqui é um cara que simboliza o Vasco. Então, você começa a ter uma personalidade que te faltou durante muito tempo. Isso impacta dentro de campo e um goleiro que resolva, que te faltou também durante muito tempo. Então, dá para explicar por que o Vasco muda um cenário de conseguir uma classificação dentro de um estádio do Atlético Paranaense, sabe, diante de um cenário muito improvável. O Vasco, depois do cartão vermelho com 2-0 ali no lombo, pouquíssima gente virou e falou, se achar um golzinho, leva para os pênaltis. Pouquíssima gente falou talvez, isso. apesar da vitória no primeiro jogo, talvez já não fosse nem favorito no jogo para avançar. Sim, sim. Então, aí, na hora que você tem um jogador expulso, você está perdendo por 2-0, parecia realmente que a coisa já tinha desandado. E então, isso reforça mais essa coisa do espírito, da alma. Até tudo que se fala do Corinthians, acho que dá para falar do Vasco também, né? Nesses últimos tempos, o que esses jogadores têm entregado, o que eles têm feito. E assim, para o Vasco, que não está brigando contra o rebaixamento, né? Esteve ali no começo do campeonato, agora está na 9ª colocação, está 9 pontos da zona de rebaixamento, com muito time mais. Então, isso não é mais uma preocupação. Olhando para a vaga na Libertadores. Tem que olhar para a vaga na Libertadores. Mas aí eu acho que assim, cara, você está olhando para a vaga na Libertadores, mas você vai olhar como prioridade para os seus jogos de mata-mata, que vão ser 2 jogos gigantes, sejam esses jogos contra o Atlético, sejam contra o São Paulo. É óbvio que, assim como a gente falou que o Corinthians provavelmente não será favorito nem contra o Flamengo, nem contra a Bahia, o Vasco não será favorito nem contra o Atlético, nem contra o São Paulo. São Paulo ganhou a Copa do Brasil ano passado sem ser favorito contra o Palmeiras e Então contra o Flamengo. Isso, o mata-mata é assim. Por isso que tem que olhar, o que o Jean falou, você não está mais aquela coisa no pescoço. É o que o Calça sempre fala aqui. A cada classificação do Corinthians, a gente bate na tecla. Mas afinal é lá o outro campeonato. O Vasco deixou de ficar com a corda. O Vasco consegue ter um clássico contra o Flamengo. Pode ganhar, pode perder, pode empatar. O Flamengo desfalcar. Mas o Vasco hoje ele pode virar e falar: o que eu arranjo nessa semifinal? O que eu jogo? E se você para hoje, encerra o campeonato, o Vasco volta a uma competição sul-americana, que é a Copa Sul-Americana, e ele vai a uma semifinal de Campeonato Brasileiro, Copa do por Brasil. tudo que aconteceu vai a semifinal de Copa do Brasil, por tudo que aconteceu nesse ano do Vasco. Você não sabia quem mandava, se é... Cara, já é um balanço positivo. Você já está virando uma página de todo ano é rebaixamento, está subindo. Ou é briga contra o rebaixamento, ou está subindo. E é sempre salvando na última rodada. É uma conta improvável. Toma 4 do Corinthians que não jogava contra ninguém. Tinha 3 jogos para se livrar do rebaixamento, vai se livrar no último minuto do último jogo. Então, sabe, já é uma mudança de perspectiva que não vai ser uma eliminação em semifinal. Não é eliminação, é não ir à final. Ou, podia sonhar com a Libertadores. Calma, a distância ainda é grande para o 7º colocado. Se está em 8º, ficar na primeira metade já é algo muito decente, visto que o Vasco tentou não fazer ao longo dos últimos meses. Então, é interessante. E passa muito por esses 2 caras, o Verratti, o Jardim, o 3 e o Piton. Cada ano aqui Piton parece joga... que tem 1.200 dias, né? Porque assim, o Vasco passou por uma situação muito delicada, que é a chegada do Pedrinho, né? A SAF, que escolhida a pior SAF possível, né? De gente que não é da bola. Gente que não é da bola. Isso, desde o início, estava claro que não era gente da bola. Tinha que ser
SAF fantástica para que gente que não é do futebol pudesse comandar um time de futebol. Algo, né, tem que tomar cuidado. E aí o Pedrinho entra e tem que tomar a decisão de demitir um treinador com 4 jogos, né? Isso. Você fala, puxa, assim, tá, é tudo para dar errado, né? E ele conseguiu restaurar assim, a dignidade do Vasco. Mas é muito pouco, mas pensa no o que seria estar lá embaixo, na zona do rebaixamento. Assim, as decisões foram muito duras, muito difíceis, não foi nada confortável para que ele, né, ele tomasse essas decisões, porque ele também poderia quebrar a cara e falar, tá vendo? Mas não soube esperar. Tá. E deu tudo certo. Né? E aí tem caras que, dentro de campo, irradiam a sua importância, eles ampliam a sua importância. O Verratti é um desses. O Verratti é um cara que, sim, ele não é em termos técnicos, o melhor centroavante que um time poderia ter. Mas ele talvez seja o melhor centroavante para o Vasco, sem dúvida alguma, que a necessidade do Vasco é esse tipo de jogador. Às vezes um cara mais técnico, sem essa personalidade... mais técnico... E a personalidade tem razão. É importantíssimo para esse cenário de clube que você fala. Mais técnico, mas o mundo está caindo, ele está esperando as condições ideais. Tem razão. E ali é um cara que está tudo ruim, ele vai te surpreender. E é o que ele está fazendo desde o ano passado. Então, cara, futebol assim não é essa conta exata de... Concordo totalmente. Não é essa conta exata. Olha a tormenta que passou essa caravela hoje. 25 chutes do Atlético Paranaense, 9 do Vasco. 8 chutes no gol do Atlético Paranaense, 2 do Vasco. 72% de posse de bola do Atlético Paranaense, 505 passos com 209 do Vasco. Que dos 25 do Atlético Paranaense, 17 no segundo tempo, com um jogador a mais e com o Léo Jardim. Ali onde apareceu o Léo Jardim. O grande desafio do Vasco, ele respira, ele se dá, o Verratti dá o direito do Vasco não entrar no vestiário eliminado, ele respira e aí ele vai pensar como é que ele sobrevive. E, inclusive, é heróico, Verratti, Léo Jardim. Agora, a postura poderia ser melhor no segundo tempo. É um time que não sabe o que fazer. É um time com medo de jogar. É um time que Mas não você acha sabia... que tinha que jogar nessa Não. circunstância? Um time com medo de jogar, assim, com medo de abordar. A bola para sair, você segura, você escolhe o passe que não é o melhor passe. Você está sempre ali num limite ali. Até você saber se defender, você tem que saber se defender. Não é se defender quase pedindo desculpa. Bota todo mundo aqui e fica aqui. Você tem que saber se defender. Tentar se impor. Não é que tem que jogar. Não estou pedindo para pegar a bola, ter a bola, ir para cima. Vai para cima, se lança. O que a gente acabou de falar do time que se lança? Nesse cenário do mata-mata que você falou de juventude. Não era isso. Agora, é como você se defende. É como você se defende. É como você consegue até se defender quando você tem a bola, minimamente. Não é ter medo. Tira a velocidade, dá aqui, dá um respiro. A bola quando estica no Verratti e das poucas vezes ele segura, ele Dando cai. mérito para o Atlético que conseguiu pressionar bastante também. Né? Agora, a postura poderia ter sido... O termo não é covarde, mas a postura poderia ter sido mais corajosa para o segundo tempo. Dava para ser mais corajoso que foi? E não é jogar com bola. Eu entendo o que o Pedro quer dizer. É você não se encolher tanto. Você ficar ali esperando o tempo passar e só. Entender a hora de cozinhar um pouco o jogo, trocando um pouco mais de passes, ou pelo menos tentando atrair o adversário numa saída de bola, dar o primeiro passe, e aí faz o lançamento longo para ver se consegue acertar algum contra-ataque, pelo menos para incomodar o adversário. Que dá para fazer um pouco a mais, dá. Só que eu acho que dentro das circunstâncias, do possível, do perfil do time do Vasco, da atuação do Atlético Paranaense... Acho que o jogo seria com alguma diferença ou não, mas era mais ou menos isso. Isso é um detalhe, depois se fala 10 contra tudo 11, do que foi a classificação. Sim. Isso é um detalhe, depois se fala tudo do que foi a classificação. Porque uma bola também que entrasse no segundo tempo não ia ter Verratti, não ia ter Léo Jardim, não ia ter nada. Então, assim, é um detalhe. A classificação teve tudo isso. Mas podia ter sido porque quase sempre quando pegar um time de mais qualidade vai ter esse tipo de cenário no mata-mata. Sim. Então precisa saber reagir melhor a isso. Agora a gente está falando do Léo Jardim, importantíssimo, tem sido importante. Verratti, então, nem se fala. Você lembrou do Piton. Mas e o Rafael Paiva, meus amigos? Porque quando o Rafael Paiva assume, é aquela dúvida, aquela interrogação, o time na situação que está, é um treinador que, né, não é aquele treinador com as costas largas e tal, etc., não tem experiência. E o Rafael Paiva nessa história? Não tem muito do Rafael Paiva aí nesse momento do Vasco, nessa classificação, momento do Vasco no Campeonato Brasileiro também? Ele não é um cara fundamental também nessa retomada? Com certeza, até porque ele é fruto de uma demissão de um treinador e, tá bom, vamos lá, vamos tocar o barco, ver o que acontece. E ali o Pedrinho que é o cara da bola, né? O Pedrinho, diferentemente da galera da SAF, não os funcionários que a SAF contratou, mas você tem o centro das decisões
né? E o cofre está na mão de gente que não entende nada. Só uma informação para complementar o que você vai falar, Calça. O Pedrinho e o Felipe, inclusive, no início do trabalho do Rafael Paiva, estão presentes. Sim. Estão perto das tomadas de decisão de campo, não só de gestão. Porque ali você tem, né, esses caras entendem demais o negócio, né? Pedrinho como jogador, com a personalidade dele e como colega também comentando jogos, né? Assim, Pedrinho era um cara legal, você parava para ouvir o Falava Pedrinho, do jogo. do jogo, né? Então, concordo. você fala, pô, esse cara virando presidente num clube, ele tem uma visão que te encanta, ele é uma visão da bola. Claro que... E pertence àquilo ali também. E é claro que, né, assim, é diferente você estar aqui e tomar decisões que você nunca vai tomar. Você só dá palpite. A outra está lá com a caneta na mão, né? Sim. E é duro, mas E não e significa o Rafael que ele Paiva vai escala, nessa. né? Quer dizer, não. que assim, ele ter a possibilidade, Ele entende o a drama da capacidade de questionar, de discutir, de trocar ideias, porque eu gosto sempre de lembrar que eu acho muito legal aquela cena do Luxemburgo num documentário do Real Madrid, com a passagem, tem um documentário do Real Madrid, tem a passagem do Vanderlei Luxemburgo por ali, e ele está numa mesa sentado com o presidente do Real Madrid, com o Florentino. Era o Florentino, era o Arrigo Sacchi e algum jogador histórico do coisa. E aí ele discutindo se ia mexer, não ia mexer no Raul. E eles colocam isso no documento. Não sei se o Vanderlei gostou daquilo ser inserido ou não no documentário, mas eles colocam ali uma discussão de um técnico que entende de futebol e que não à toa era um cara capaz para estar no Real Madrid naquele momento da carreira dele, mas ele discutindo abertamente com caras que também entendiam muito de futebol. Mas entende de Real Madrid. Exato. Mas Não, aliás, o que ele queria fazer era mexer no Raul e o Florentino falou, pelo amor de Deus, você não vai mexer na posição do Raul e tudo mais. Mas é normal. Agora, claro, os caras têm que ter a capacidade de discutir essas coisas. O Pedrinho tem. O Florentino, eu acho que talvez nem tenha tanto do ponto de vista do Pedrinho tem. Ou seja, não existe uma regra quando o gestor é bom que ele discuta com o seu treinador sobre o time, dando, obviamente, ao treinador a última palavra. E quando o gestor pensa que é bom que ele não discuta a respeito das que decisões do saiba técnico. delegar. Porque é o seguinte, diretores- depende da abordagem. Uma coisa é o Pedrinho chegar... É isso aí, galera. O Vascão tá classificado. Vamos dar uma olhada aqui na tabela. É uma derrota após 8 jogos. 8 jogos de invencibilidade. Derrota veio na Copa do Brasil. Menos mal. O Vasco ainda tem a chance de não perder no Campeonato Brasileiro, né? Próximo jogo é no Maracanã, diante do Flamengo. Mas o futebol que o Vasco vem jogando tá iludindo o torcedor, né? Não tem como falar que o torcedor não está iludido com o futebol que o Vasco vem apresentando nos últimos jogos. São 8 jogos de invencibilidade e uma classificação de Copa do Brasil para as semifinais. O Vasco está garantido nas semifinais da Copa do Brasil, vai enfrentar ou São Paulo ou o Atlético Mineiro. E nesse sábado, às 6h30, horário de Brasília, temos Flamengo e Vasco no Maracanã. O Flamengo provavelmente desfalcado. Não sei se já tem jogador Arrascaeta e Cidela Cruz para o jogo de amanhã contra o Bahia. Se não tiver jogo de amanhã, não, jogo de hoje, né? Contra o Bahia. Se não tiver, pode ser que o Flamengo nem se classifique. Se não tiver esses jogadores aí. Porque o Bahia é encardido. E aí a gente pode ter, podemos ter aí numa final um Bahia e Vasco no meio de São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, atual campeão da Libertadores, Fluminense, Copeiro, Grêmio. O maior campeão da Copa do Brasil, Cruzeiro, caiu lá no início, né? Vamos ver aqui onde que o Cruzeiro caiu. Nossa, o Cruzeiro caiu pro Souza, cara, no primeiro jogo. Nossa. Tá na mão do Vasco. Não tem responsabilidade.
Se ganhar bem, se não ganhar, o torcedor vai entender. O torcedor vascaíno tá olhando ali pro Botafogo. É uma SAF boa, tá brigando por título nos últimos 2 anos, vai continuar a brigar. Acabou de gastar 370 milhões. Tem um time aí para 3 anos com uma certa tranquilidade.